O título que o Espírito Santo nos deu é Pessoa Comum, Vida Extraordinária, o exemplo de Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, note isso, ele era filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Presta atenção agora. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele, desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Pessoa comum, vida extraordinária, o exemplo de Ezequias. Eu convido você a orar. Ó Pai, transforma a tua palavra em espírito e vida para cada um de nós, muito mais do que alimento para a nossa razão, dê alimento para o nosso coração. Transforma, Pai, à medida que cada pessoa aqui recebe tua palavra, seja aqui ou seja em casa, seja quem nos ouve depois, no YouTube, que haja poder quando chegar a palavra de Deus ao coração de quem recebe, quebrantado, aberto, sedento, com fome da verdade, das escrituras sagradas. Pai, aonde chega essa palavra, aonde essa palavra é recebida com honra, com fé, com alegria, opera um milagre na vida e na família. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e nunca mais seremos as mesmas pessoas, depois que essa palavra entrar no nosso coração. Amém. Muitas pessoas, elas pensam que a sua vida seria diferente, se elas tivessem nascido em outra condição, se elas tivessem no passado estudado em outra escola, crescido em outro bairro, ou tido outra oportunidade. Muitas pessoas, elas estão presas na forma que a vida lhe colocou. Nós não podemos controlar as circunstâncias, nós não podemos controlar os fatos que acontecem, não podemos. E com certeza, cada um de nós, quando para pensar e olha para trás, diz: poderia ter sido diferente. Porque depois que aconteceu é fácil pensar. Depois que aconteceu, e nós olhamos para o passado baseados no presente, é fácil dizer: poderia acontecer assim, teria sido melhor daquele jeito, teria sido melhor de outra forma. O exemplo de Ezequias está aqui na palavra, e essa escritura, ela brilha, ela resplandece no meio de
todo o livro de Reis, 1º e 2º Reis, porque ele é o único em que é dito: nunca houve alguém como ele, nem antes e nem depois. Mas ele era filho de Acás. Se eu pudesse resumir a história do rei Ezequias, eu diria para você assim, uma frase: o filho do pior que tornou-se o melhor. O filho do pior que tornou-se o melhor. Porque 2 capítulos antes, quando nós lemos a história do pai dele, é dito que foi o pior rei que teve em Jerusalém. Mas 2 capítulos depois, o filho aparece e é dito: é o melhor rei. E esse é o primeiro ponto da mensagem. Todos somos iguais. O que nos diferencia são as nossas decisões. Ezequias nasceu, e a Bíblia reconhece dessa forma, na pior condição. Por que esse destaque? Porque todos os outros reis receberam o palácio pronto e os depósitos de tesouro cheio de ouro, o templo do Senhor. Mas quando Ezequias se torna rei em Jerusalém, o reino é pobre. O império já tinha sido desmantelado. O grande império de Davi, o grande império de Salomão, que se estendia do norte de Damasco e fazia fronteira com a capital do faraó lá no Egito, no norte da África, estava resumido em apenas uma pequena área de terra ao redor da cidade de Jerusalém. Os tesouros do palácio, que eram abarrotados de toneladas e toneladas de ouro do tempo de Davi e Salomão, que todos os outros reis desfrutaram, Ezequias, já no declínio final do reino de Jerusalém, ele não tem mais nada. O que ele encontra é madeira. E o pai dele, o antecessor, havia sido o pior rei que já se ouviu falar em Jerusalém, em Judá. Mas ele não fica dentro da forma em que ele cresceu. Ele não se mantém dentro da prisão, da forma que a vida lhe colocou. A sua origem, a sua criação, a sua formação familiar não lhe prenderam, porque todos somos iguais. As nossas escolhas podem ser diferentes. Não é a condição, não é a forma que a vida te colocou, mas é a tua escolha, é a tua decisão. Ezequias, com 19 anos, é chamado pelo pai para reinar 6 anos conjuntamente. E naqueles 6 anos, o pior rei que já teve, trabalhou, ensinou o melhor rei que já houve, o filho dele. 6 anos trabalhando com o pior rei, mas no dia que o pai morre, ele se levanta e toma decisões que nunca foram ouvidas falar antes. O pai dele tinha fechado a porta do templo em Jerusalém. O pai dele tinha pego os tesouros da casa real e da casa do Senhor e entregue para Tiglat-Pileser III. O grande império assírio assolava todo o Oriente Médio, a Ásia Menor. E este homem, Acás, tinha se desviado do Senhor, tinha destruído os altares de Deus e construído altares para as outras religiões, para falsos deuses, para demônios. Ezequias nasceu na pior forma possível, porque Acás, o seu pai, pegou o irmão mais velho nos altares de demônios, que nunca deveria haver em Jerusalém, e o imolou. Imolar é enfiar uma adaga no peito e rasgar até o umbigo. Ele assiste a cena do seu pai fazendo isso. Leia o capítulo 16 do 2º livro de Reis na Bíblia. E apesar dessa cena, apesar desse trauma, ele toma a decisão de ser diferente,
de não ficar aprisionado no que o pai lhe disse, de não ficar aprisionado em valores que eram contrários ao que o Senhor tinha para a vida dele. No primeiro dia que ele se torna rei, aos 25 anos de idade, todos os reis de Jerusalém, Salomão, Davi, eram ungidos rei aos 40. Ele foi ungido rei aos 25. O reino estava em declínio, 687 anos antes de Cristo. Era um reino vassalo, pagava tributos ao imperador da Síria, porque como o pai dele tinha se desviado, e quando você se torna imoral, quando você dá lugar ao pecado, quando você abre mão da palavra de Deus na sua vida, você não tem mais coragem, porque a fibra moral é o que sustenta as tuas escolhas, as tuas decisões. E quando veio o Tiglat-Pileser invadir Jerusalém, pegou todo o ouro, ele pequeno assistiu isso, e para humilhar o Acaz, pegou e derrubou 120 metros de muralhas que havia em Jerusalém, e para dizer: eu volto aqui, vocês não põem tranca, a partir de hoje vocês são meus vassalos. E anualmente vinham os oficiais da Síria cobrar taxas e impostos caríssimos e altíssimos que esfolavam o povo pobre. Essa é a cena, essa é a forma em que Ezequias foi criado. No primeiro dia que ele se torna rei, com 25 anos de idade, ele abre a porta do templo do Senhor, ele abre a lei do Senhor, diz o segundo livro de Crônicas, e ele adora a Deus, e ele começa a tomar coragem de destruir o que o seu pai tinha construído de errado. E se você quiser sair da forma, se você quiser fazer escolhas que mudam a sua vida, você vai ter que ter coragem de destruir os altares que os seus antecessores construíram, altares às trevas, altares às entidades demoníacas, altares ao pecado, à luxúria. E ele começa a destruir. E um altar de pedras daquela época não era um chute, não era uma alavanca de ferro que derrubaria, eram dias para destruir e muito mais dias para construir. Diz que nunca houve alguém que se apegou à lei do Senhor como Ezequias, porque quando ele se torna rei aos 25 anos, ele herda a corte do seu pai. A corte do seu pai eram os conselheiros que tinham levado o seu pai a todo declínio. Ele com 25 anos, com a corte, com os conselheiros contra ele, ele abre a palavra do Senhor e ele diz: a partir de hoje, eu e a minha casa vamos viver o que está escrito aqui. Mas a corte dizia: ó rei, não é assim que funciona. Diz a palavra, ele se rebelou contra o imperador assírio. O imperador assírio veio para tratar como vassalos o povo de Jerusalém. Ele se rebelou, não se submeteu, e os conselheiros do rei, dizendo: mas tu és louco, tu não tens exército, tu não tens cavalos, tu não tens cavaleiros, tu não tens carros de guerra, tu não tens arma, tu não tens munição. Mas ele disse: eu tenho a palavra do Senhor, que sustenta as minhas escolhas e as minhas decisões. Eu tenho conhecido muitas pessoas dentro da igreja. Perguntaram certa vez para Napoleão Bonaparte qual era o segredo das suas conquistas militares, e Napoleão Bonaparte respondeu e disse: eu como líder sou um vendedor de sonhos, eu vendo sonhos, e por isso meus exércitos me seguem, porque eu enfrento as minhas batalhas com sonhos. E nós pastores não podemos vender sonhos, porque temos que vender a palavra, vender não, comunicar a palavra, mas nós somos ouvidores de sonhos. Meu Deus, quantas pessoas que eu escuto dizendo: pastor, hoje é a última vez que eu vou fazer tal coisa, ou a partir de hoje, vocês estão rindo, a partir de hoje eu farei assim, assim e assado. A mesma pessoa que diz isso, no outro dia ela não sustenta a sua decisão,
Porque não basta o desejo, não basta o pensamento positivo. O que te dá coragem para fazer escolhas que te tiram das prisões que a forma da vida te coloca, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Ela te dá coragem, ela faz com que a tua vida não seja formada por meias decisões. As decisões do Chapolin Colorado, quando tinha que enfrentar o seu grande inimigo, tripa seca. Quem é que lembra disso? E aí a mocinha dizia: e agora? Quem poderá nos salvar? E ele aparecia. Tem muita gente Chapolin Colorado, e ele aparecia, e ele, não vou imitar aqui, né? Mas ele dizia: qual é o seu problema? Ela dizia: é o tripa seca. Daí quando ele via o tripa seca, ela dizia: vai lá, enfrenta ele. Ele dizia: eu vou. Vai lá, eu vou. Uma vida feita de meias decisões, de muitas palavras e poucas ações. O segredo de Ezequias, ele fundamentou, ele se apegou com fidelidade à palavra de Deus. E já não era o desejo do seu coração, mas era o desejo do coração de Deus. Não era mais um pensamento positivo, uma aspiração, uma vontade. Era algo que vinha do Espírito Santo, que nascia dentro do seu coração. E quando vem do Espírito Santo, você se sustenta diante de exércitos inimigos. E por isso a história coloca Ezequias dizendo: nunca houve alguém, nem antes e depois. Porque sem exército ele tomou as escolhas, sem a corte, sem os conselheiros do seu lado, ele tomou as decisões. Sem o povo ao seu lado, porque o povo ainda se debruçava em devoção aos altares de entidades demoníacas, o que lhe sustentava era abrir a palavra de Deus e dizer: eu vou fazer o que está escrito. E reinou em Jerusalém 29 anos, e foi bem sucedido em tudo o que fazia. Como é que é possível alguém ler e não descobrir o segredo da vida? Como é possível? Deus abre uma porta para você parar com suas desculpas. Seja profeta e diga para quem está do seu lado: chega de desculpas. Não mais desculpas. Porque o homem que tinha as desculpas as abandonou para fazer escolhas fundamentadas na palavra. E você hoje está sendo chamado por Deus para jogar no lixo as desculpas e passar a viver uma nova vida baseada na Escritura Sagrada. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Há histórias e mais histórias, há fatos e mais fatos na palavra. Ana, a profetisa, que pegou nos braços o bebê Jesus. Quando José e Maria foram ao templo no 8º dia do nascimento de Jesus para apresentá-lo ao Senhor, cumprindo a lei judaica, havia na porta uma mulher de 80 anos, que havia se casado ainda jovem, e apenas 2 anos permanecera casada. E você precisa entender por que a lei de Deus diz para cuidarmos de órfãos e viúvas, porque órfãos e viúvas não tem ninguém. A lei do limiar da porta, a mulher que saiu para casar, ela não poderia mais voltar, ela não tinha mais pertencimento ao pai e à mãe. Unir-se-á a sua mulher e deixará pai e mãe, está escrito na palavra. Então quando morria o marido, se não se casasse de novo mendiga seria. E ela escolhe o lugar para viver de esmolas, que é a porta do templo do Senhor. E ela se consagrou a Deus. A forma da vida era de mendiga, mas com 80 anos de idade, ela está lá como profetisa na casa de Deus.
E cada vez que nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, está lá o nome da Ana, a mulher que a vida fez de tudo para ser mendiga, mas ela decidiu vencer as suas amarguras, se consagrar a Deus, e o Espírito Santo lhe revelou: você não vai morrer sem segurar nos braços o teu Salvador. E no dia que José e Maria adentram aquele templo, com aquele menino, era mais um menino entre tantos do povo, os olhos dela bateram, e aqueles 80 anos de oração na porta do templo, aqueles 80 anos de comunhão com o Espírito Santo, guiada por Deus, aquilo salta dentro delas: é Ele, Yeshua Lamahia, ungido de Deus, como se diz em aramaico, é Ele. E ela corre para José e Maria e pega nos braços o seu Salvador. Escolhas, todos somos iguais, o que muda são as nossas decisões. Ana, a mãe do profeta Samuel, estéril, todo ano subia também ao templo do Senhor, ao seu tabernáculo, e chorava, e ela orava dentro do templo. E um dia o sacerdote olhou aquela mulher orando, mexendo a boca, e ele foi lá e cutucou e disse assim: minha mulher, coisa mais feia para uma senhora casada, estar aqui bêbada a essa hora do dia, porque ela orava tanto, que ela não se deu conta, que ela gesticulava, e ela fazia caretas, e ela foi tomada como bêbada dentro da casa de Deus, estéril. O seu marido, Eucana, homem maravilhoso, lhe tratava bem, e ele dizia assim: Ana, mas eu não sou melhor, muito melhor do que 10 filhos? E ela dizia: não, porque eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E ela fez um voto, ela fez uma decisão, ela fez uma escolha. Ela disse: se o Senhor me der um menino, esse menino pertence ao Senhor. E nasceu Samuel, e ela pegou aquele nenê, quando ele parou de desmamar, a prática judaica era 4 anos de idade, subiu o templo do Senhor e colocou na mão do sacerdote. Ele está aqui, eu cumpro hoje o meu voto ao Senhor, Deus me deu, e ao Senhor eu o dou. E diz a Bíblia que Deus se agradou da sua decisão, e aquela que era Eucana, aquela Ana, esposa de Eucana, que estéril era, Deus lhe concedeu muitos e muitos filhos. Mas todo ano ela fazia uma veste de linho e levava para o Samuel, porque a veste ia ficando curta, levava para o profeta Samuel, que cresceu na casa do Senhor. E nunca houve alguém como Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote e que foi juiz, o ministério tríplice que representa de Jesus, porque uma mãe escolheu sair da forma. Porque todos somos iguais, o que muda são as nossas decisões. Conta-se a história de que num vilarejo, onde residia um sábio muito conhecido, 2 homens muito amigos brigaram, e aquilo chocou toda a aldeia. Então o sábio foi conversar com um, e o primeiro contou a sua versão, contou o seu lado da história, e o sábio disse: muito bem, você tem razão. Nos dias seguintes, ele foi conversar com o outro, e o outro contou o seu lado da história, contou a sua versão, e ao terminar de ouvir, o sábio respondeu: muito bem, você tem razão. Então uma das mulheres da aldeia que havia visto isso, correu para o sábio e disse: o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso, porque o senhor disse para o primeiro que ele tinha razão, e depois disse para o segundo que tinha razão. E o sábio lhe respondeu: e a senhora também tem razão, porque sempre nós temos razão e achamos que as nossas escolhas, ou que a nossa vida está tão presa que nós não podemos mudar. Nós nunca falamos com os outros para dizer que nós estamos errados. Vem cá, quero falar contigo, porque eu queria te contar que eu não tenho razão. Não, vem cá, eu quero te contar porque eu tenho uma justificativa, porque eu tenho uma explicação, porque eu tenho um motivo.
para dizer que eu estou certo e os outros estão errados. Quando você olha a sua vida, você pensa que a sua dor é a pior dor. Você pensa que o fardo, o peso que você carrega é o pior. Escuta alguém que escuta muitas pessoas toda semana. Toda vez que eu ouço alguém, a configuração da cabeça da pessoa é: eu estou contando a pior história do mundo, porque o meu sofrimento, e eu não estou condenando. Você pode pensar assim, o que você não pode pensar é que você é diferente dos outros. Todos somos iguais, o que muda são as nossas. Todos somos iguais, o que muda são as nossas. Todos somos iguais, o que muda são as nossas. Ezequias está aqui, dizendo: pela graça de Deus eu pude fazer escolhas que me tornaram melhor que o meu pai, que corrigiram os erros do meu pai. Pai que ele amava, pai que ele queria bem, mas que ele não assinou embaixo de tudo que o pai fez, porque a Bíblia não assinava, a Escritura não dava base. Se apegou Ezequias, ele confiava no Senhor, e nunca houve alguém igual a ele, nem antes nem depois. Quando você lê a história do pai dele no capítulo 16, esse versículo está assim: e nunca houve um homem tão mau, nem antes nem depois, quanto Acás, homem que sacrificou a demônios o seu próprio filho, coisa que nunca antes havia sido feita em Jerusalém. Porque você pode sair da forma, porque você pode mudar a sua história, porque você que me vê agora em casa, você pode tomar a decisão que te tira da prisão que você está. A vida é feita de escolhas. As tuas escolhas te trouxeram até aqui, serão as tuas escolhas que te levarão ao propósito e à vontade de Deus. Chegamos ao terceiro e último ponto da mensagem. As piores condições destacam as melhores histórias. Eu não sei se você entendeu, mas Deus deu a vida aqui na terra para nós. Os céus pertencem a Deus, mas a terra foi dada aos homens e aos filhos dos homens. Eu li esses dias, por exemplo, que na Índia, um sadhu teve a revelação de que um grande rei indiano encarnou num cachorro, então agora eles fizeram um casamento de uma mulher e de um cachorro. É a vontade de Deus isso? Mas por que Deus permitiu? Porque Deus deu a vida para nós escolhermos. Então quando você estiver sofrendo, lembra, não é a vontade de Deus, mas Deus deu liberdade, e infelizmente, ou você, ou eu, ou uma terceira pessoa, poderá se ferir e ferir os outros com as suas escolhas, com as suas decisões. E que eu preciso viver a vida sabendo que nada vai mudar isso. Mas depois que colocado na forma eu for, eu posso fazer novas decisões e novas escolhas. Ezequias não escolheu o pai, Ezequias não escolheu o dia, a época em que nasceu, mas quando Deus colocou na mão dele a decisão, ele fez uma nova história. Destruiu altares que eram vergonha no meio do seu povo, acabou com aquilo que era imoral e aquilo que era contra Deus. Mas ele começou na vida dele, ele não começou na vida dos outros. Ele abriu a palavra de Deus para ele leu para ele abriu a porta do templo do Senhor, que tinha sido lacrado muitos anos para o seu pai. O seu pai tinha pego o altar de bronze que ficava diante do templo e colocou no canto, e todos os sacerdotes da época se venderam àquele rei maligno, seu pai. E os mesmos sacerdotes, o nome do sumo sacerdote era Urias, o mesmo sacerdote fez oposição ao filho. Mas diz a palavra
Ezequias foi bem sucedido em tudo o que fez, porque se apegou ao Senhor, porque se apegou à palavra do Senhor. Eu ouvi a história, estudei aliás, a história de um grande homem, desconhecido, mas um grande homem, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, nascido em 1716 em Dresden, na Alemanha. Olha o busto que você encontra hoje nessa cidade. E por que as pessoas ensinaram a fazer um busto desse homem, que eu e você nunca ouvimos falar? Porque ele era herdeiro, neto do rei Maximiliano Maior da Alemanha, que dá o nome ao seu Max, o irmão Maximiliano aqui do conselho administrativo da igreja. O vô dele deu esse nome, veio da Alemanha, por causa do rei Maximiliano, que o neto cresceu na corte, recebeu já por nascença o título de conde, um homem que viveu tudo que o mundo oferecia, patrocinado pela corte alemã. Ele aliciou sua própria prima, depois quis casar com ela, depois que teve relações, houve uma fiasqueira, uma vergonheira na família, se desposou de outras, mas acabou não casando, se aproveitou, estou falando na moral da época, moral para o povo, não para a corte, um homem que viveu do bom e do melhor, e que no verão saiu da Alemanha e foi passear em Paris, na França, e não tinha bistrô, shopping, pub, não tinha nada. Ou você ia numa orquestra, ou você ia no museu. E ele foi no museu fazer curtição. Como é que é o nome hoje? Tem um nome. Chipá? É chipá? Meu filho falou uma coisa, eu não sei. Tem umas gírias que é da gurizada que eu não sei mais. Nem vou falar porque senão vou aparecer o tio do Raider aqui. E ele foi para o museu, as obras de arte, passeando no museu, e você sabe que todo intelectual, ele precisa contemplar a obra de arte até se emocionar. Não sei se você sabe disso, né? Você não pode só olhar, você tem que parar na frente da obra de arte. Não é muito meu lado, minha esposa também não. Mas o João Pedro é mais dessa área aí. Mas mas ele fez isso. E gastando a sua tarde no museu, ele parou na frente de uma obra de arte muito preciosa da Idade Média, que retratava o sofrimento de Cristo, com detalhes fortíssimos. E ali ele ficou. E você sabe aquele dia que você abre o seu coração, sabe aquele dia que você dá uma frestinha do seu coração para o Espírito Santo de Deus e a vontade divina te toma de um jeito que você chora e nem se dá conta do lugar que você está, que você se entrega, que você se ajoelha e nem se dá conta do que isso aconteceu, porque em latim estava escrito debaixo da obra: tudo isso eu fiz por você, o que você fará por mim? E aquele playboyzito, no meio do museu, caiu de joelhos e começou a chorar. E ele batia no peito e dizia: mas que vida inútil que eu tenho, como é vazio a minha vida, como é sem sentido a minha vida, o que eu estou fazendo? E ele tomou uma decisão: eu vou viver para Jesus. E ele se levantou dali e voltou para Morávia, as suas terras, comprou mais terras. E diante da perseguição que havia na Europa, ebulição por causa da reforma protestante, muitos cristãos que eram de nações que não eram oficiais protestantes, eram perseguidos e tinham que fugir, camponeses pobres. E ele abriu as terras da Morávia para todos aqueles aldeões virem e morarem. Ele entregou casa. E ele criou uma comunidade chamada
Herrhunt. É isso, pastor Samuca? Nicht spricht Deutsch, nicht verstehen Deutsch. Herrhunt. E a igreja da Morávia, da Baixa Áustria, falou para ele assim: ó, isso é problema teu, se você trouxe todo esse povo aí para as tuas terras. E ele deu terra, ele deu gado, ele deu vida para aquelas pessoas, porque ele entendia: eu, conde, preciso fazer alguma coisa nesse mundo. E todas as manhãs, um homem que não era pastor se tornou pastor depois, se tornou bispo da igreja moraviana. É uma igreja que até hoje tem lá os templos, os castelos na região da Morávia. Todo dia de manhã ele escrevia um versículo do Antigo Testamento num bilhete, e ele entregava para a casa mais próxima do palácio, e ele dizia para essa família: reúna a família, leia esse versículo, faça uma oração e depois entregue para o seu vizinho, e só parem depois que todos tiverem recebido o versículo, o bilhete. No final do dia, quando o pessoal voltava do campo, ele fazia um versículo do Novo Testamento, mais uma senha era chamada, que ele entregava de novo para a família. Isso se tornou um livro que é publicado até hoje. Se você procurar na internet, todo ano é publicado um livro chamado Senhas Diárias, que começou na prática desse conde Zinzendorf. Senhas diárias, você encontra para comprar, que todo dia de manhã te dá um versículo do Antigo Testamento e todo dia à noite te dá um versículo do Novo Testamento. Faz 300 anos que é publicado esse livro. E eles reuniram, então, no domingo, para fazer um culto, uma ceia do Senhor. E aquelas famílias que todas as manhãs e todo fim de tarde passavam a senha, elas começaram a experimentar do amor de Deus, da bondade de Deus. E quando elas se reuniram todos, o Espírito Santo foi derramado do pequeno até o mais velho, e eles começaram a orar, e foi tão glorioso que eles tomaram uma decisão: nós nunca mais vamos parar de orar. E se tornou a reunião de oração mais longa da história, durou 100 anos. Quando ela fez aniversário de 100 anos, os últimos, eram 2 mulheres que ainda sustentavam essa reunião, elas pararam por motivo de saúde. E durante 100 anos, na Morávia, sempre tinha pelo menos 2 pessoas em oração. E o amor que eles receberam por Deus foi tão grande, que eu não tenho tempo para contar a história dos irmãos moravianos, mas eles abalaram o mundo da época, mas principalmente a história de Áquilas e William, 2 jovens, 2 gurizões bonitos lá da Morávia, que se apaixonaram por Jesus. E eram 2 amigos, e um olhou para o outro e disse: você sabia que existe uma ilha que pertence ao Reino Unido, a Índia, e nessa ilha, o dono da ilha só deixa entrar escravos, e a palavra de Deus nunca chegou lá? Um olhou para o outro e disse: vamos nos vender como escravos, vamos abrir mão de casar, vamos abrir mão de ter uma família, vamos dar a nossa vida a Deus. Vamos. Pegaram todo o seu dinheirinho, botaram no navio, foram até a Índia, da Índia foram até a ilha, se venderam como escravos, para poder entrar, botar os pés na ilha e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu conto isso? Para você lembrar que lá atrás, um homem saiu da forma. O que é mais fácil? Você ser pobre e abrir mão, ou você ser da corte e abrir mão? É mais fácil quando você não tem, do que quando você tem o conforto, o bom e o melhor é abrir mão. Mas na corte, ou no meio dos plebeus, todos somos. O que muda são as nossas escolhas, as nossas decisões que constroem a nossa história. Ezequias, uma vida comum, problemas comuns, iguais aos nossos, mas teve uma história extraordinária. O Espírito Santo possa usar o exemplo de Ezequias para a tua vida. Você diz: não, mas você não sabe os problemas que eu tenho na minha família. Como eu encontrei um jovem missionário, foi na quinta-feira que eu dei aula, na missão DNA. Quinta-feira eu dei aula e um dos jovens, o líder da missão, disse:
até está me ouvindo, não vou falar o nome dele. Ele disse assim: meu pai é pastor da igreja tal, eu fui adotado. Disse: que bonita a tua história. Ele disse: não, não é bonita, porque eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, e depois ia para a igreja para pregar a palavra. Talvez você seja como ele. Tudo indica que é para dar errado, mas é a sua escolha que te faz dar certo. É a tua decisão que constrói a tua história. E quando você for decidir, lembra de Ezequias, porque diz que ele seguiu os passos de Davi, do ungido, do Messias, do Cristo. E nunca houve alguém nem antes e nem depois. Que Deus, os anjos possam olhar do céu para a tua história, e que você possa saber que você tem a possibilidade de escrever algo, que as pessoas da tua casa vão dizer: a nossa família sempre foi assim, mas ele ou ela nunca teve alguém como ela na nossa família. E que isso seja dito por causa das tuas escolhas. Que o bairro que tu cresceu, que no lugar da onde tu vieste, que as pessoas de lá digam: ele é igual a nós, mas as decisões o levaram ou a levaram, e olha como se tornou. Que você possa ouvir, que o Espírito Santo possa colocar na sua consciência: todos somos iguais, a vida é comum a todos, o sofrimento é comum demais a todas as pessoas. Muda o nome, muda o endereço, talvez muda a intensidade do sofrimento. Sim, nós somos iguais e a vida é comum a todos, as nossas escolhas é que são diferentes. Ezequias olhou para o Senhor, Ezequias amou a palavra, Ezequias teve a senha de Deus para se libertar da forma que o seu pai tinha colocado, que o lugar que ele nasceu e na época que ele nasceu ele estava preso. Ele mudou a história. Um reino em declínio, um homem que teve câncer, e com câncer deitado na cama, ele diz: chama o profeta Isaías, eu quero que o profeta me dê uma palavra. E o profeta era aquele que recebia o Espírito e dizia: assim diz o Senhor. E ele entra dentro do quarto, diz a Bíblia, põe o pé dentro do quarto e diz: Ezequias, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque tu não viverás, mas tu morrerás. E o rei virou o rosto, deitado na cama, virou o rosto para a parede, e a Bíblia diz que chorou, soluçou. Reis não choram, isso é humilhante, mas ele chorou. E quando o profeta que deu a palavra estava saindo pela escada do palácio, o Espírito Santo veio e diz: volta, porque o meu coração mudou, diz Deus. O meu coração mudou quando eu vi as lágrimas de Ezequias. Nunca houve rei como ele. E avisa: te darei mais 15 anos de vida. E ele perguntou, você pode ler isso na Bíblia, mas eu vou mastigar para você. E ele perguntou para o profeta: mas como é que eu saberei que isso é verdade? E ele pergunta ao profeta: acaso, o relógio solar, né? Ponteado, aí a sombra vai, meia lua vai dando a hora. Você já deve ter visto um relógio solar. O profeta pergunta: acaso é difícil o relógio adiantar? Então, para que tu saibas que é Deus que fala contigo hoje, 15 graus do relógio de Acás retrocederão. O relógio que o pai dele tinha feito para celebrar os astros e os demônios, como os povos antigos acreditavam, porque ele tinha se desviado do Deus verdadeiro. Isso agora para que tu saibas que é um Deus que está acima de todos os astros, de toda a energia astral, e o raio que o parta, 15 graus retrocede. Ele se levanta da cama para ver 15 graus. E eu acho essa história fantástica, e o Espírito Santo deve ter um motivo para eu estar contando. Porque quando o homem foi à lua, a NASA, ela calculou todas as rotações
do sol, da terra em torno do sol, e da lua em torno da terra. E nunca fechava. Mas não é possível. E eles puxaram os cálculos desde bilhões de anos e não fechava. Então, um dos doutores da NASA disse assim: olha, eu fui criado na igreja, e eu ouvi a história que um dia Josué parou o sol para poder vencer a batalha contra os gigantes. Está lá, mas... E aí eles voltaram, calcularam, quase fechou, não fechou ainda, não fechou. Aí os outros cientistas disseram assim: puxa, mas deve ter alguma história ainda na Bíblia que tu não está lembrando. Aí eles foram ler a Bíblia. Aí os cientistas foram ler, Deus é Deus. E aí eles chegaram na história do Acácio, botaram os 15 graus, fechou o cálculo e o homem foi para a lua. Para que tu saibas que a mesma palavra que fez até os cientistas dobrarem, ela pode dobrar até o inferno a teu favor. Que tu te apegue fielmente ao Senhor. Que tu te apegue fielmente ao Senhor. E que tu construas a tua história, porque forma nenhuma pode prender uma mulher, um homem que faz as suas escolhas pela Bíblia. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, oh, pela fé, yeah. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Senhor, a nossa oração, nosso pedido é que a Tua palavra mostre para a nossa própria vida quais são as formas que temos aceitado. Que a Tua palavra possa nos arrancar, nos dê coragem para sermos pessoas que não têm meias decisões, mas seguindo o exemplo de Ezequias, Teu servo, possamos também, Pai, quem sabe apagar a vergonha da própria família, a culpa do próprio passado, o medo, as crenças limitadoras que carregamos. Dá, Pai, com que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa se levantar, como Ezequias um dia se levantou, sozinho, sem apoio. Os que estavam ao redor tinham mais oposição do que qualquer outra coisa. Pai, que
a liberdade de escolha, de escolher pelo Espírito Santo, escolher pela palavra, seja uma marca da vida de pessoas que não ficam presos às formas do seu passado, da sua família, do lugar e da época que vivem. Que nós possamos ser maiores e melhores, e não apenas produto, não apenas repetição, produção em série da sociedade. Possamos fazer a diferença. Pai, realiza um milagre no coração daquele que crê. Pela fé, nos libertaremos dos impérios que nos oprimem, dos impérios emocionais e impérios espirituais que nos tornam vassalos por todos os dias da nossa vida. Nós possamos escolher aquele dia para dizer: esse será o último. Que a liberdade do homem interior, que a liberdade do coração prevaleça. Aonde Cristo habita, seja livre. Aonde Cristo reina, seja livre. Que Ele possa reinar dentro de você, que Ele possa reinar no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.